Se perguntássemos para Deus, Senhor Deus, qual a definição que o Senhor nos dá? O que é ser um homem de verdade, Senhor Deus? A resposta de Deus provavelmente seria essa. Você quer saber qual a minha definição de um homem de verdade? Deus diria, olhe para Jesus Cristo. Ele é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é um homem de verdade. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, e homem de verdade. Deus nos diria o seguinte, Jesus, ao contrário de Adão, primeiro Adão que foi omisso e irresponsável, e cedeu às tentações, e caiu no pecado, Jesus assumiu as suas responsabilidades. Jesus assumiu as suas responsabilidades pessoais em primeiro lugar. A Bíblia fala que ele foi obediente e fiel para com seus pais e para com Deus. Jesus foi educado e responsável também diante dos homens. O versículo que eu tenho em mente é Lucas 2:52, que resume o desenvolvimento de Jesus nesta vida, através da sua infância, adolescência, juventude, até os seus 30 anos, fala, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em sabedoria, desenvolvimento acadêmico, mental, intelectual. Jesus crescia em estatura, desenvolvimento físico. Jesus crescia em graça diante de Deus, desenvolvimento espiritual e diante dos homens, e crescimento e desenvolvimento social. Jesus, nos diz os evangelhos, Jesus levou sua família, sua fé, sua religião, estudos e trabalho muito a sério. Na cidade aonde ele foi criado, ele era conhecido como o carpinteiro, nos diz Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesus não era conhecido como o falador, o faroleiro, o trambiqueiro, o preguiçoso, não, ele era conhecido como o carpinteiro. Não só filho de carpinteiro, mas o carpinteiro. Aparentemente seu pai, José, morreu, e ele assumiu a carpintaria do pai, como filho mais velho. Jesus, então, em primeiro lugar, como homem de verdade, que Deus coloca diante de nós, fala, você quer ser um homem de verdade? Olhe para Jesus. Jesus, em primeiro lugar, ele assumiu suas responsabilidades pessoais, diante da família, diante de Deus, diante da religião, dos estudos, do trabalho. Além disso, Jesus assumiu a minha responsabilidade, o meu pecado contra Deus, e ele os resolveu para mim e por mim. Isso é a essência do Evangelho. Isso é a essência do Evangelho. Jesus resolveu e assumiu e resolveu as suas responsabilidades, depois ele foi adiante, assumiu e resolveu as minhas responsabilidades e as suas também. Então, ser homem de verdade é você não só dar conta das suas responsabilidades, mas ir além disso, além de prover para você, você também assumir e prover para os outros, ajudar outros nas suas necessidades. Ser homem de verdade não é você cuidar só da sua vida espiritual, da sua vida material, mas você trabalhar e cuidar também da vida espiritual da esposa, dos filhos, de irmãos da igreja, de visitantes, de gente que está se convertendo. Você ser útil, você não ter medo de se gastar, e de trabalhar, e de servir. Isso é ser homem de verdade. Hoje pela manhã eu usei uma definição de John Piper sobre o que é feminilidade cristã. E agora eu vou passar para vocês o que é feminilidade, o que é masculinidade cristã, de acordo com John Piper. Olha o que ele fala. No cerne, no coração, no miolo da masculinidade madura, está o senso de responsabilidade benevolente, bondosa, para liderar as mulheres, prover a elas e protegê-las, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Vamos ler outra vez? Volta lá o quadro. No cerne da masculinidade madura. O que John Piper está dizendo é que essa definição, ela não é exaustiva. Vamos falar do principal. Ele falou, no coração tem muita coisa. Ser um homem, masculinidade cristã envolve muita coisa, mas aqui está o cerne. No cerne está isso.
Um senso, o homem que é homem de verdade, ele tem um sentimento, ele tem um senso, um sentimento de responsabilidade benevolente para liderar, prover e proteger mulheres e crianças, e amigos mais fracos, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Isso é tão verdade que, se você estiver numa noite escura, você está depois da faculdade, vamos dizer, o trabalho, você estiver num ponto de ônibus com várias outras mulheres, você é homem, está cheio de mulheres lá, e tiver uma câmera filmando ali, e de repente aparecer um vagabundo, aparecer um alcoólatra, um ébrio, e ameaçar, tocar nas mulheres, coisas assim. E se você, como homem, não tomar a frente ali e defender aquelas mulheres no ponto do ônibus, você vai se sentir muito envergonhado de si mesmo, mesmo não sendo cristão. Você vai querer, se aquele filme for passar na televisão, no YouTube, você vai querer apagar aquele filme de vergonha de não ter sido um homem de verdade e defender as mulheres como você deveria. Irmãos, esse senso, Deus nos criou, homens e mulheres, Ele colocou isso dentro dos homens. Isso está em mim, está em você, está em todos os homens ao redor do mundo. Mas a boa notícia que eu dou para você, então, diante disso que eu estou falando, o que é ser másculo, ser homem de verdade diante de Deus, a boa notícia é essa: provavelmente você nunca será rico, forte e famoso, você nunca será bom de cama, de carteira e de campo, mas você pode ser um homem de verdade, de acordo com o padrão de Deus. Todos nós aqui hoje temos condições de sermos homens honrados diante dos olhos de Deus. Como? Assumindo nossos deveres, desafios, responsabilidades diante da família, da igreja, comunidade, esposa e filhos. Deixando de lado aquele jeitão omisso e irresponsável de Adão e seus filhos, seus descendentes, para adotar o exemplo voluntarioso e responsável do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não admire um atleta, não admire um jogador de futebol, não admire um artista, um cantor, admire o Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu rei, Ele é o seu modelo, Ele é o seu criador, Ele é o seu salvador, Ele é a sua fonte de poder para ser o que Deus gostaria que você fosse, para aquilo que Deus criou que você fosse. Como é que eu posso ser um homem de verdade? Assumindo meus deveres, responsabilidades, diante da família, da igreja, comunidade, esposa e filhos, deixando de lado o orgulho, o egoísmo, o comodismo, a preguiça, a criancice, a vaidade, a carnalidade, a prepotência e a ignorância, para buscar em Jesus Cristo força, disposição, sabedoria, humildade, altruísmo, direção para servir através dos dons e talentos que Deus tem me dado, para fazer o que precisa ser feito pela família, pela igreja, pela comunidade na qual você convive durante a semana, fazendo diferença, fazendo diferença. Cristo, Ele nos conduz ao plano original da masculinidade. Quando uma pessoa conhece a Cristo, quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, se ele é homem, uma das coisas que acontece é isso: Cristo o conduz, Cristo o recebe como ele é. Ele pode ser uma mariquinha, pode ser um filhinho da mamãe mimado, folgado, preguiçoso. Cristo o recebe como ele é. Mas Cristo imediatamente o introduz no curso de santificação de vida. E o Espírito Santo chega junto e vai treinando esse homem e conduzindo esse homem ao plano original de Deus, de masculinidade. E esse homem vai deixando de ser marica e vai aprendendo a ser homem. Agora, quando alguém diz que se converte e continua sendo marica, não se converteu, essa pessoa está enganada. Você pode chegar para ele e falar: desculpa, amigão, você está enganado. Você está enganado. Eu quero desafiar você a
reavaliar a sua conversão. Quando Deus salva um homem, Ele começa a transformar aquele homem em homem de verdade. Cristo nos conduz ao plano original de masculinidade. A igreja está cheia não, mas tem muitos homens da igreja que acham que são salvos, não são salvos. Eles não estão crescendo na sua masculinidade, eles continuam os mesmos folgados e omissos, e traidores, e mentirosos, e malandrinhos. Não teve conversão, que não seja o seu caso. E se for, que o Espírito Santo te converta hoje à noite.